Há estudos que sugerem que ler mais rápido nos faz aprender mais rapidamente. A questão aqui é treinar o cérebro para que ele processe palavras mais rapidamente, de modo que, com o passar do tempo, você vai conseguir ler blocos inteiros de palavras em vez de interpretar cada uma delas individualmente. Como fazer esse treinamento? Lendo muito e sempre. Parece até mentira, mas a verdade é que treinar coisas novas aumenta a massa cinzenta do cérebro. Em 2004, isso foi comprovado em um estudo que avaliou a massa cerebral de pessoas que estavam aprendendo a fazer malabarismo. Enquanto treinavam, a matéria cinzenta aumentou e quando pararam de treinar, ela simplesmente sumiu. Então, vamos a alguma coisa nova. Einstein dizia que um jeito de saber se você aprendeu um conteúdo é ver se você consegue repassar esse conteúdo a alguma pessoa que ainda não sabe nada sobre ele. Faz ou não faz sentido? Aplique a autonomia cognitiva. Autonomia cognitiva é a capacidade de aprender com um mínimo de dependência dos outros. Isso permite aprender coisas novas sempre que acharmos necessário, ao invés de depender da disponibilidade de um professor ou de um tutor. As vantagens de se ter autonomia cognitiva são imensas, principalmente num mundo movido à informação e novidade. Para começar, o custo de você aprender coisas novas tende a ser muito menor. Por exemplo, ao invés de ir ao outro lado da cidade todos os dias para fazer um curso, você pode usar a sua independência para aprender através de um curso online ou até de um livro, evitando o custo e a enorme perda de tempo do deslocamento. Se perceber capaz de aprender por conta própria dá uma enorme sensação de competência. Modos de aprendizado. Além de mudar de matérias, você também pode mudar de modos de aprendizado. Alterne entre materiais visuais, sonoros e sinestésicos. Técnicas de leitura dinâmica podem ajudar você a ler com mais eficiência. Se você deseja ler mais rápido, mas sem perder nenhum conteúdo, aproveite essas técnicas para aprimorar a leitura. Resumindo, é ler muito e ter bastante conhecimento para que a leitura possa acelerar. Grave áudios. Grave áudios de leituras e outras anotações suas e as escute durante o trajeto para a escola ou até mesmo antes de dormir. É uma ótima maneira de revisar conteúdos e aprender sem perda de tempo. Motive-se. Por que você deseja aprender determinada coisa ou matéria? Qual é a sua meta principal? Estabelecer claramente seus objetivos pode ajudar você a se sentir motivado. Nosso cérebro absorve as informações por meio de imagens, como que tirando fotos mentais das coisas. Quando lemos, o cérebro decodifica a imagem, frases, palavras, sílabas etc. e, em seguida, compara com o que já temos arquivado na memória. Se já é algo conhecido, logo entendemos e arquivamos na memória a informação. Caso não, teremos que decifrá-la. Por isso, quando estudamos assuntos que conhecemos e gostamos, temos mais facilidade em aprender. Como o nosso cérebro trabalha decodificando as palavras, quanto mais palavras tivermos arquivadas em nossa memória, mais rápido conseguiremos ler, visto que o cérebro não precisará decifrar novas palavras. A melhor dica para ampliar o vocabulário é por meio da leitura. Métodos técnica usada por alguns programas para acelerar a leitura. O treinamento consistiria em que os usuários seguissem com os olhos os objetos em movimento na tela. Algumas técnicas utilizadas são leituras de grupos de palavras, em vez da leitura palavra por palavra, alinhamento do texto de forma que facilite a varredura pelos olhos sem que estes necessitem se deslocar muito de um lado para o outro, texto em coluna estreita, e o salto de olho, por meio do qual o leitor estabelece pontos na linha de leitura nos quais faz a parada ocular. Esta técnica é utilizada em livros de colunas largas. Uma das técnicas utilizadas é a leitura de palavras inteiras, ou por blocos inteiros de palavras ao invés de sílabas.
A distribuição do texto deve ser de forma que facilite a varredura dos olhos, sem que seja necessário deslocá-los muito de um lado para o outro. O cérebro responde de forma compatível aos estímulos que recebe. Se você durante anos vem lendo lentamente, os estímulos vêm sendo enviados para o cérebro em baixa velocidade, e este responde de forma igualmente lenta.